Nesse tempo, a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente, e o nome de Jesus era engrandecido. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto, permanecendo na Ásia. Demétrio, o ourives que fazia nichos de Diana. Nichos eram buracos que faziam nas paredes, nos muros. Aqui no Brasil ainda tem muito isso aí. Alguns estados brasileiros têm mais do que os outros. Aí eu conheço alguns que você passa na frente da casa, lá está aquele buraquinho com aquela imagem lá dentro. Então esse Demétrio, ele fazia esses nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. E ele acaba excitando grande confusão na cidade. Então aquele povo da cidade, ele vai para o teatro, esse teatro que está aparecendo as ruínas aí. Quem assistiu o vídeo vai lembrar, um teatro com capacidade para mais de 25 mil pessoas. A cidade então vai para o teatro e gritam por um espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Isso está lá em Atos 19 também. Paulo visita a Macedônia e a Grécia e na volta da viagem em Mileto, ele fala aos presbíteros de Éfeso, profetizando que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dias com lágrimas. E finalmente, após terem conversado, Paulo e os presbíteros ajoelham-se na praia, havendo grande pranto entre eles, os quais, o abraçando e beijando-o, entristeceram-se especialmente por ele ter dito que não mais veriam seu rosto. Isso está lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Aqui está a maquete do templo dessa deusa aí, grega e romana. Esse aqui é o templo de Diana, que seria, né, lá em Éfeso. E aqui o que sobrou do templo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja, ao anjo então seria o pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E para relembrar aqui, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Mateus 18, 20 também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Essa é a carta aos Hebreus, no capítulo 6. Sei que você não pode suportar homens maus, ou os maus, como está aqui nessa versão. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 20 ao 22, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então isso aqui são elogios ainda. Outra versão é que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou amaldiçoado, em outras versões. Próximo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito,
pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Próxima, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. E descobriu que são mentirosos. Algumas outras versões trazem, e os achaste mentirosos. Então são elogios que o Senhor dá a essa igreja. 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 22. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E por último, aqui nesse versículo 2, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Versículo 3, então. Você tem perseverança, ou tens perseverança. Lucas, capítulo 21, versículo 19. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos também, só que no capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Essa igreja, como não podia deixar de ser, como todas aquelas igrejas ali daquele período, elas passavam por tribulações e perseguições. Apocalipse 2, 3, e suportou provas por causa do meu nome, ainda dentro desse versículo 3. Salmo 69, versículo 7, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor era algo que essa igreja ela foi perdendo aos poucos. E finalmente, versículo 3 aqui, e ela permaneceu então sem esmorecer. Ali em outras versões diz que não te deixaste esmorecer. E eu trago essa palavra que está lá em 2 Coríntios, versículo 4. Capítulo 4, versículo 16, melhor dizendo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.